Saravá a todos, vocês já me conhecem, meu nome é Pai Rafael Cigano, zelador da Sociedade Umbandista da Lei Suprema, terreiro de Umbanda e Quimbanda, e venho trazendo para vocês hoje uma notícia maravilhosa aí que o Jornal Extra, jornal aqui do Rio de Janeiro, não sei se tem outros estados, mas ele é aqui do Rio de Janeiro, ele acabou de divulgar uma notícia muito interessante, que isso vale ser compartilhado, tá? Vou deixar o link aí nos comentários. O Jornal Extra publicou logo assim. Hoje eu vi essa notícia, né? Uma pessoa compartilhou no Facebook, tá? Interesse por Umbanda cresce e bate recorde de buscas no Google. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí e Santa Catarina são os estados onde partiram a maioria das buscas por Arthur Leal e Pamela Dias. Rio de Janeiro, no dia 13/5/2023, às 5 horas da manhã. Atualizado 2 dias, tá? Dia 13 de maio é o dia dos pretos velhos, tá? Então por isso que eu acredito que teve uma grande busca. As pessoas têm muito essa procura de saber quem são os pretos velhos. Aqui a gente vê um terreiro, né, bem amplo, bonito, né, um terreiro, tá? E aí continua a matéria. Aqui fala o nome do terreiro, né? Centro em São João de Meriti. Questionamento sobre Umbanda, a diferença para o Candomblé. Que isso é muito interessante de se pautar, porque os livros antigos, matérias antigas e até mesmo divulgações antigas de vídeos, tá? Tem uma mistificação muito grande do Candomblé para Umbanda. Lembrando novamente que são duas religiões totalmente diferentes. Deixa eu ajeitar a câmera. São duas religiões totalmente diferentes e independentes, tá? Com o seu próprio culto e sua própria base, tá? Vestimenta e etc. Mas por causa da cultura, do efeito cultural, tá? Acredito eu, houve muita mesclagem da Umbanda, tá? Com o Candomblé e vice-versa, tá? Um levantamento do Google Trends detectou o crescimento do interesse pelas religiões de matriz africanas nas consultas no site de busca. Os brasileiros bateram o recorde de pesquisas pela palavra Umbanda no primeiro trimestre desse ano. O mês de abril bateu o recorde mensal segundo o relatório do Google Trends. Na comparação, nos últimos 12 meses com o período anterior, as buscas subiram 40%. Lembrando que abril, para nós umbandistas, é o mês de São Jorge, sincretizado com Ogum, que é um dos orixás mais reverenciados no Brasil, e um orixá, tá, que ele aparece em diversas religiões, até mesmo no voodoo, tá? É só pesquisar. No segmento de buscas por temas ligados à religiosidade, o que tem a Umbanda? O que é a Umbanda, né? É uma pergunta. Aparece com a pergunta mais repetida pelos usuários: o que é a Umbanda? Muitos querem saber também a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Existe uma grande, enorme diferença, como eu falei no começo, tá? Mas vamos prosseguir. Ou entender mais cada uma das entidades que fazem parte dessas religiões, tendo que, tá? Cada casa trabalha com linhas diferentes. Nem todas as casas trabalham com boiadeiros, nem todas as casas trabalham com ciganos, nem todas as casas trabalham com marinheiros e por aí vai, tá? As linhas mais tradicionais da Umbanda são criança, que é ibejada, em algumas casas misturadas com o candomblé chama de erê, caboclos ou caboclos de pena, né? E boiadeiros, né? Que é uma linha muito antiga aí, tá? E sem contar a linha dos pretos velhos, que é importantíssima. Lembrando que a linha de boiadeiros, em alguma das casas, eu errei na fala, em alguma das casas não se cultua,
tá? Vamos lá. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí e Santa Catarina são os estados onde partiram a maioria das buscas na comparação dos 12 meses terminados em abril deste ano com o mesmo período anterior. A pergunta: qual a entidade mais forte da Umbanda? Que é uma coisa que muita gente tem essa preocupação do mais forte. Qual é o eixo mais forte? Qual é a entidade mais forte? Teve um aumento em 750% nas pesquisas feitas pelo Google. Outra pergunta: quem é a Umbanda? Não. Quem é da Umbanda acredita em Deus? É uma pergunta. Lembrando que a Umbanda tradicional ao qual eu pratico tem por base, tá? A tradição cristã, tá? Aí você me pergunta, para Rafael, mas Umbanda, toda Umbanda é cristã? Não. Existem vários tipos de tradições de Umbanda e isso deve ser estudado, tá? É só dar uma pesquisadinha no Google que você vai abranger a tua mente, tá? Lembrando, mente aberta sempre, né? Vamos lá. Quem é da Umbanda acredita em Deus? Foi o segundo questionamento com a maior alta, 700%. As perguntas que tiveram maior crescimento em seguida foram: o que a Umbanda acredita? 600%. O que é tomar passe de Umbanda? 430%. O que é Ogã na Umbanda? Tá? 300%. Umbanda é macumba? 290%. E como entrar para a Umbanda? 270%. Tá? Que é uma pergunta muito interessante de se fazer, que até a mim faz eu ter uma reflexão sobre as pessoas que entram e saem da Umbanda. Alguém disse: na minha casa hoje recebo 45 médiuns. Nenhum havia passado por nenhum terreiro antes. Isso é a melhor coisa que existe, tá? Quem já foi de centro, quem é zelador e zeladora, sabe que o médium cru é o melhor médium para se trabalhar, tá? E essa frase foi dita por Mãe Regiane de Oxumaré, de 48 anos, responsável por administrar o terreiro da casa de vovó Joaquina de Aruanda, em Belo Horizonte, que no final do ano passado, foi atacado por vândalos. Aí ela continua dizendo: apesar de ainda haver muita intolerância, eu tenho notado bastante o crescimento na procura pelo nosso terreiro. Um aumento principalmente de jovens que querem conhecer a religião. Há adolescentes e até crianças que vêm com os pais. Temos conseguido uma visibilidade maior e mais positiva à nossa religião, e essa é uma luta na qual estaremos sempre. É muita gente nova e que chega até gente justamente porque nos acharam na internet, viram que somos bem avaliados, né? Então você vê que esse caso de intolerância, né, ele repercutiu positivamente, porque hoje em dia os adolescentes, eles têm uma outra visão da Umbanda. Por quê? Porque você passa o feed do TikTok, assim, de repente aparece um vídeo de Umbanda, um vídeo de Candomblé, um vídeo de Quimbanda, e aquilo acaba atiçando a curiosidade, né? Da mesma forma que muitos têm curiosidade também pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica e etc. Então acaba atiçando uma curiosidade, seja ela positiva ou negativa, né? Maior visibilidade. Mãe Regiane conta que, após o ataque no seu terreiro, decidiu ir morar nele. Ela decidiu morar nele.
A violência motivada pela intolerância religiosa ficou clara. Segundo ela, porque os invasores não roubaram nada, apenas destruíram imagens e objetos dos rituais. Vocês acham que a intolerância acabou? Não acabou não, tá? Ela está cada vez maior. Não sofremos mais nenhum tipo de violência. Acho que, junto ao crescimento dos casos de intolerância, existe também uma participação maior da mídia e da sociedade contra esse tipo de crime. O que ajuda a dar maior visibilidade a tudo isso? Conta ela, relembrando o episódio sofrido em outubro. Eles arrombaram o portão, entraram e só quebraram objetos sagrados. No espaço interno não quebraram nada, não houve roubo, não levaram nada. E uma coisa histórica, essa perseguição aos povos negros. A palavra preconceito já diz tudo. O preconceito de algo que você nem sabe o que é. Hoje, meu terreiro é ao lado de uma igreja evangélica e já não tem problema nenhum com eles. No máximo, um ou outro fiel para no meu portão para rezar. Eu aceito, qualquer reza para mim está valendo. Pausa do Pai Rafael Cigano. Olha só, gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal e vou falar. A intolerância religiosa, ela vem deles. Porque eles chamam a gente para ir para a igreja deles, para o culto deles. Eles vêm rezar na minha porta. Mas eu nunca vi, até hoje, um pai de santo passando pipoca na porta de uma igreja. Nunca vi um pai de santo até hoje botando uma galinha na porta de uma igreja. Nunca vi um pai de santo até hoje chamar algum evangélico para dentro do seu terreiro. Muito pelo contrário. Eles vão atrás do nosso terreiro, tá? Para poder suprir as necessidades que dentro da igreja deles eles se frustram e não encontram. Principalmente mulheres casadas, tá? Mas isso é um assunto para outra hora. Ronaldo de Xangô, pai Ronaldo de Xangô, teve seu terreiro em Piracicaba, São Paulo, atacado várias vezes há 2 anos. Assim que abriu as portas do local, os ataques cessaram, mas o preconceito não. Apesar disso, Xangô também tem notado um aumento de seguidores no bairro do Jardim Piazza. Itália, desculpa, gente, não sei ler. Jardim Piazza, na Itália. Itália, né? Aqui é um bairro relativamente novo de periferia, popular, e eu diria que 70% da comunidade é evangélica. Estamos aqui há 3 anos e no começo foram 5 ou 6 pedradas que jogaram, lembra? Eram jogadas em dias de sessão. Tive que colocar segurança, já deixaram Bíblia na porta. Teve gente que se cadastrou para receber comida no nosso projeto solidário e se negou a receber por ser um terreiro de Umbanda. Já aconteceu isso aqui várias vezes aqui no terreiro. Quando a pessoa chega para pegar, né, os alimentos, a cesta básica, as roupas de doação e outros, né, outros tipos de ação que a gente faz aqui no terreiro, as pessoas voltam porque sabem que aqui é terreiro de Umbanda, e as pessoas têm um enorme preconceito. Tá? O amante das religiões de matriz africana comemora a boa convivência. Hoje, com seguidores de outras religiões do bairro, mas reforça que ainda há um longo caminho a percorrer, que está vindo ainda lá da escravidão, esse caminho está percorrendo de lá. As pessoas têm nos procurado para aprender mais sobre as religiões de matrizes africanas. O candomblé também. São religiões onde não há preconceito. Todos são atendidos do mesmo jeito. E é uma pluralidade característica das religiões africanas. O povo do santo precisa se envolver nas questões políticas e institucionais. Pausa. Para o povo africano se envolver nisso, tudo isso, as pessoas têm que deixar o preconceito de lado, têm que deixar essa história eu odeio política e passar a aprender mais sobre os políticos, os governadores, os presidentes,
o presidente do Brasil e saber quem são as pessoas que vocês mesmos estão colocando lá no poder. Até porque a maioria da bancada política é evangélica, tá? Começando por ter parlamentares que se envolvam nessa luta por respeito. Existe um filme, A Prova de Fogo, tá? Muito antigo, que aparece atores famosos da Globo, né? Que já existia naquela época, em 1970 e poucos, já existia candidatos envolvidos com religiões de matrizes africanas, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Não podemos mais ficar escondido, diz Ronaldo. Quando a luta ela é em comunhão, eu até entendo. Agora, quando a luta é sozinha, você tem seu terreiro em um bairro e ter 10 igrejas para lhe atacar e você não ter uma assistência e nenhuma federação competente para poder tomar as devidas providências, você só tem a fazer uma coisa: fazer BO, boletins e boletins de ocorrência na delegacia e nada vai dar. E rezar para Olorum, para Deus e Oxalá, para que nada de mal aconteça. Hoje não temos problemas nenhum com a igreja evangélica, que fica bem ao lado. Mesmo assim, conseguimos ouvir que no culto eles ainda descem a lenha no tranca-ruas, no Zé Pilintra, Paz de Santo, e é complicado. É complicado mesmo, porque se não fosse a Maria Padilha, o Zé Pilintra, Tranca-Ruas e Chucaveira, eles não ganhavam o dinheiro deles. Mudar estruturas. Para a pesquisadora e ativista IA Adriana Dinanã, o aumento do interesse não se deve a um declínio do racismo religioso, mas à vontade de entender a ancestralidade africana no Brasil. Segundo a IA, que é da Frente Interreligiosa Dom Evaristo Ernest, por justiça e paz, é perceptível o desejo dos jovens de conhecer as culturas africanas. Como eu falei, os jovens estão querendo cada vez mais entrar na Umbanda e entre outras religiões. Ela diz: com as redes estamos aos poucos furando a bolha do silenciamento. Lembra que eu falei disso lá no passado? Eu estou ali na primeira vez com vocês, mas é uma coisa que eu, como criador de conteúdo espiritual, eu vejo. As pessoas não têm para onde fugir. Você está passando, de repente aparece um evangélico pregando. De repente aparece um pai de santo jogando búzio. E ele vai lá e fala a tua vida, e você fica interessado naquilo ali. Pessoas de terreiro estão ocupando mais espaço na política, na academia. Olha aí, agora eu gostei. Pessoas formadas, pessoas que estão cada vez procurando se aprimorar, né? Isso contribui para que, principalmente jovens, até famílias cristãs, busquem conhecer as religiões afro-brasileiras da mesma forma que jovens pretos que estão imersos em uma cultura branca tentam a aproximação pela busca da ancestralidade. A nova geração tem sido mais consciente e é importante para mudar as estruturas futuras. Gente, o que vocês acharam dessa reportagem, dessa pauta do Extra, de tudo isso? O que vocês acharam? Eu quero o melhor comentário que você puder dizer, que eu vou responder o seu comentário, vou ler e vou responder o seu comentário. E o que vocês acharam também, em outro comentário, vocês botam o que vocês acharam aí da minha leitura sobre tudo isso e minha reação sobre isso também. Vocês gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, um beijo no seu coração e salve as almas, saravá!